Sejam sóbrios e vigiem. O diabo, inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores desse mundo de trevas. As armas com as quais lutamos não são humanas. Ao contrário, são poderosas em Deus para destruir as fortalezas. Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus e levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Oi, pessoal, vamos começar o nosso primeiro capítulo aqui do livro O Campo de Batalha da Mente, da Joyce Meyer. Esse livro, para mim, assim, foi super importante em alguns períodos da minha vida, né? E sempre eu releio, porque a batalha é sempre a mesma. A renovação da mente é um processo contínuo e cada vez mais profundo, que até o nosso último dia a gente vai estar tendo nesse processo de renovação. E ela começa o capítulo falando sobre a importância de você pensar no que você está pensando. E muitas vezes a gente conhece a Deus, a gente conhece a palavra, mas ao invés de a gente ser guiado pelo que a palavra fala, a gente tem padrões, sabe? Formas de pensar repetidas, que às vezes já são tão normais que a gente acha que está tudo bem pensar assim, ainda que seja contra o que a palavra de Deus diz. Então eu oro, sabe, para que todo mundo que vier acompanhar esse estudo use isso realmente de uma maneira eficaz. O inimigo nosso, ele é espiritual. Ele opera na esfera da mente, então é através de mentiras, sofismas, fortalezas, pensamentos que nos aprisionam, né? E ela ressalta nesse capítulo, já desde cara, né, o quanto o inimigo é astuto, o quanto ele é perseverante, o quanto ele vai fazer de tudo para lançar setas envenenadas na sua cabeça de uma maneira que você ache que não tem situação de escape, sabe? E ele é tão persistente que às vezes ele vence a gente pelo cansaço, sabe? Então, ele lança às vezes pequenos pensamentos que a gente não deu a importância e depois de muito tempo aquilo já acumulado parece uma verdade tão verdadeira, né? A forma como eu sinto, a forma como eu percebo certas coisas vão criando em mim reações e baseados nessas mentiras, né? Então a gente precisa saber que nem tudo que chega ao nosso pensamento é de Deus, né? Na verdade a gente tem muitos pensamentos que não vêm de Deus e que a gente tem que aprender a discernir e a repreender, né? No nome de Jesus, a gente precisa estar disposto diante do Senhor, de abrir mão dessa forma de ser, de pensar, de sentir, abrindo mão disso para dar lugar ao que é verdadeiro. Né? Efésios 6:12 é outro versículo que é bem importante a gente ter assim na ponta da língua. Pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores desse mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Não dá para a gente querer ter uma vida em Deus plena sem perceber o nível de guerra em que a gente anda. E é disso que trata esse capítulo todo, então é ela trazendo à luz como o inimigo faz, como que ele trabalha na nossa mente e como que ele vai gerando essas mentiras que de fato criam essas fortalezas e a gente fica aprisionado ali e não consegue ver a coisa de maneira diferente. No livro ela dá um exemplo, né, como se fosse assim, um casal e conta um pouquinho do histórico de cada um, né? Maria, por exemplo, né, que tinha muitos problemas com relação a homens porque a relação que ela tinha com o pai não tinha sido boa. Então, ela na cabeça dela, ela pensava que os homens abusam muito, né, psicologicamente. Então, ela criou um sofisma de que, então, ela também deveria tratar mal o marido dela. E isso acabou gerando nela uma forma de ser. Então, ela sempre era grosseira, sempre tentava mandar em tudo, porque não podia confiar em homem nenhum. E ele, por outro lado, por conta da forma como ele cresceu, também tinha uma mente toda programada para se esvaziar, para não tomar partido, para aceitar tudo que falassem com ele, porque ele, na verdade, teve um outro tipo de trauma que gerou isso nele. Então, ela fala sobre como a gente pode ficar cativo e, durante anos, viver num padrão de comportamento em função dessas mentiras, dessa forma de perceber o mundo, mas em Cristo existe poder para tirar a gente desses enganos. Isso é real, isso é algo que a luz da palavra traz para a gente como benefício. Resumidamente, esse capítulo ela quer falar isso aqui, ó.
Estamos em guerra, acorde. Nosso inimigo é Satanás. Ele se esconde em situações e ele aponta pessoas. A nossa luta não é contra as pessoas, gente, é contra os principados e potestades nas regiões celestiais. A mente é o campo de batalha. Ou seja, eu preciso pensar no que eu estou pensando, porque toda vez que eu abrigo um pensamento que veio do inimigo, eu estou dando lugar para ele. E ele logo começa a ter muito controle sobre a minha vida, sobre o que eu sinto, sobre o que eu falo, sobre como eu reajo. Então é muito importante analisar os pensamentos. O diabo trabalha diligentemente para estabelecer fortalezas na nossa mente. Diligentemente, um pouquinho a cada dia, ele não desiste, ele vai lançando até aquilo ser uma verdade sedimentada no seu coração. E a gente tem que vigiar muito. E ele faz isso através de planos bem elaborados, de engano, de astúcia. E ele não tem pressa, né? Ele vai fazendo pouquinho a pouquinho, a longo prazo, muito longo prazo. Então, durante anos, a gente pode viver dentro desse engano, dentro desse formato que agrada tanto ao inimigo. Bom, a gente também precisa entender que a palavra ela é uma arma espiritual, né? E que quando a gente pega a verdade e a gente declara ela alto, falando alto, declarando a verdade acima de toda mentira, acima de tudo que o inimigo vem colocar na nossa mente, aí nós somos vitoriosos e a gente começa a concordar com Deus e a gente começa a se fortalecer no espírito, porque existe poder realmente nessa palavra, né? E a gente pode ser livre, gente. Isso a gente tem que abrir uma janela no nosso entendimento pela fé. E ontem, até na live com a Diana, a gente falou muito sobre os testemunhos, como é bom ouvir testemunhos, como é bom ver pessoas que foram transformadas, porque isso aumenta a nossa fé. Nossas armas são oração, palavra, louvor, ler, ouvir a pregação, tudo que a gente puder fazer, cercando a nossa mente da verdade, né, para a gente estar mais fortalecido naquilo que é verdadeiro do que naquilo que é mentiroso. Isso é muito importante. E ela fala da importância de permanecer nisso, habitar na palavra, meditar nela ao longo do dia, né? Seja isso que ocupe o nosso pensamento, né? Quando ele fala lá em Filipenses, tudo que é bom, verdadeiro, agradável, né? De boa fama, seja isso que ocupe a nossa mente. Claro que a gente passa por um processo, né? Nisso. E ela começa a falar, nos próximos capítulos vai falar um pouquinho mais dessa necessidade da nossa perseverança, porque essa transformação não é da noite para o dia. Os meus pensamentos importam porque eles regem todas as minhas ações. E a gente vê lá em Romanos 12, né? Com a renovação da mente eu posso experimentar qual é a boa, perfeita, agradável vontade de Deus, porque quando o meu olhar tem a mesma perspectiva do de Deus, eu consigo entender o que é bom, perfeito e agradável aos olhos do Pai. Comparando os meus pensamentos com a palavra de Deus, eu posso saber se preciso destruir fortalezas, argumentos ou pensamentos que se levantam contra o conhecimento de Deus. Então, quanto mais eu conheço a palavra, mais eu identifico pensamentos que não estão de acordo com a palavra. E, gente, se a gente quer ser uma carta viva, né, escrita pelo Espírito, vivendo aquilo que a palavra diz, a gente precisa entender que a gente precisa desesperadamente realmente dessa renovação da mente a cada dia, cada manhã é uma escolha eu abrir mão do velho e eu me revestir do novo. O que eu quero sugerir para que você faça é começar a fazer uma lista assim, ó, padrões que você entende, que você tem repetido ao longo de anos, ciclos de pensamento, maneiras de fazer coisas, de pensar, que você já identificou que não é de Deus. Escreve isso no papel, sabe? E do lado, você vai começar a escrever os versículos que combatem isso. E você vai colocar isso tudo em oração e pedir para o Espírito Santo te curar, e para o Espírito Santo te lembrar, sabe? Da onde vieram esses traumas, do porquê que você está nessa situação presa a essas mentiras, né? E começar a desmascarar realmente o inimigo, pouco a pouco, dia após dia, identificando esses padrões. Amém? Ó, gente, você não vê que não é mentira? Olha o tanto de coisa que eu escrevi, gente. É muita coisa. Enfim, eu louvo a Deus porque Deus é tão misericordioso, né? E que a gente pode realmente depender dele. Eu decidi no meu coração, Senhor, eu
quero ser transformada, eu preciso ser transformada. Enche-me de ti, Espírito Santo, e nos ajuda, em nome de Jesus. Amém? Que Deus te abençoe, gente. Até mais.